Salve, moçada, aula 18 na Química P. Então, uma aula que a gente vai fazer uma revisão das reações inorgânicas. Vou dar um foco especial, trocar uma ideia na simples troca, mas especialmente na dupla troca, que aparece com uma frequência bem interessante. Então, vou dialogar com alguns exercícios que aparecem para a gente aí na sua apostila, beleza? Uh, Vamos começar falando da reação de deslocamento ou simples troca? Lembrando que para essa aula de revisão eu acabei não colocando os comentários da reação de síntese, tá? E da reação de análise. Você sabe que a reação de síntese é quando você tem dois ou mais reagentes formando um único produto. E a reação de análise ou decomposição é quando você tem um reagente formando dois ou mais produtos. A reação de síntese a gente simplifica sendo a mais B formando C, enquanto que a reação de análise você tem um reagente A se decompondo em produtos B e C. Quando nós temos uma reação de deslocamento ou de simples troca, lembra, você tem uma substância simples mais uma composta formando uma composta e outra simples. De novo, a simples composta, composta simples. Importante frisar que toda reação de simples troca é uma chamada reação redox. Por que a gente traz a ideia da reação de deslocamento? Porque ela tem uma condição para ocorrer. Né? Existe uma condição de ocorrência. Esse elemento que está sozinho, a substância simples, aqui no caso, o elemento que faz parte dessa substância, ele tem que ser mais reativo do que um dos participantes da substância composta. Então, lembra aqui como é um metal, metal desloca metal. Como aqui eu não tenho metal, o metal pode deslocar o hidrogênio. E o zinco, que é um metal comum, desloca o hidrogênio. Lembra essa escala de reatividade? Dá uma olhadinha com carinho na aula de número 16, se você perdeu algum detalhezinho. Né? Então, o zinco consegue deslocar o hidrogênio, sim, bonitinho, você tem a formação de cloreto de zinco, H2. Como é que funciona essa escala? Lembra? Os elementos da família 1A são os mais reativos, depois nós temos os elementos da família 2A, os metais comuns, o hidrogênio e fecha com os metais nobres, cobre, mercúrio, prata, platina e ouro. A gente até viu nessa aula 16 a escalinha inteira, lembra? 1A, 2A, aluno, maneiro, zincado, cromado, ferro, ninfeta, safadinha, plumbada, hidrogenando seu cobre, mercurando sua prata, platinando seu ouro. Tá? Então, essa é a escala de reatividade dos metais. Enquanto que nos ametais, olha só, o cloro, será que é mais reativo que o bromo? Sim, eu posso pegar emprestada a escala da eletronegatividade. Lembra do fui ontem no Clube Brasileiro e só comi Pizza Hut. O cloro é mais eletronegativo que o bromo, então ele vai ser aqui mais reativo que o bromo. Então, automaticamente, essa reação ela acaba acontecendo. Tá? Eu queria mostrar para vocês uma questão que está na apostilinha de vocês, é a questão de número 5. Eu acho bacana essa questão porque ela trabalha a abordagem da reação de simples troca, só que sem a escala. Tá? A gente não vai usar, digamos que você esqueceu a escala. Tem questões que a gente consegue debater sem a utilização da escala de reatividade. Olha essa questão da Mackenzie. Ele traz 4 reações para a gente, aliás, 2 acontecendo e 2 não ocorrendo. E ele fala o seguinte, que os resultados observados nas experiências acima, equacionadas, nos permitem afirmar que a ordem decrescente de reatividade dos metais envolvidos é 2 pontos. Então, ele quer ordem decrescente, então ele quer do mais reativo para o menos reativo. Bom, observando as equações, eu consigo chegar a essa explanação. Olha só, a prata não conseguiu deslocar o cobre. Né? Na verdade, tanto a prata quanto o cobre são metais nobres, mas perceba que a prata não conseguiu deslocar o cobre. Lembra, quem está sozinho vai tentar deslocar quem está acompanhado. Tá? A prata não conseguiu deslocar, não ocorreu reação, então eu já tive uma sacada. O cobre é mais reativo que a prata. E a comprovação está na segunda equação. Se você olhar a segunda equação, o cobre deslocou a prata e a reação acabou ocorrendo. Então, cobre mais reativo que a prata. Mas eu preciso fazer a comparação agora entre o cobre e o zinco. Se você olhar, ó, o zinco está sozinho, tá aqui o Zn, sozinho na pista, e ele vai conseguir deslocar o cobre, porque a reação ocorreu. Ó, zinco desloca cobre. Então, o zinco é mais reativo que o cobre. Novamente, podemos ter a comprovação na última equação. O cobre não conseguiu deslocar o zinco. Então, de acordo com esses resultados, chegamos à conclusão que o mais reativo dos três é quem? O zinco, depois o cobre
E por último, a prata, fechando na letra A. O zinco realmente é um metal comum, cobre e prata são metais nobres. Tá? Então, só para mostrar uma questão para você, esquecendo da escala, não lembrei da escala, mas tem questões que a gente consegue se virar, porque ele dá a observação, ele já disse quem ocorre e quem não ocorre. Legal? Vamos bater em cima agora de algo bem importante, que são as reações de dupla troca? Lembra, isso a gente falou na aula 17, temos 3 ocorrências, não precisa acontecer as 3 simultaneamente, basta acontecer uma delas. As condições são o quê? A formação de um precipitado, ou a formação de uma substância volátil, ou a formação de uma substância menos ionizada. Vamos dar uma olhada com carinho, então? A primeira questão que eu trago para vocês é a questão de número 8 da apostila de vocês, uma questãozinha da UFSC, que ela nem aborda, na verdade, a questão das condições de ocorrência. Mas eu acho que é uma questão bem legal para a gente revisar as temáticas das funções inorgânicas. Tá? Eu quero aproveitar nessa aula e não só revisar a parte de reações, mas a gente trocar uma boa ideia em cima das funções inorgânicas. Por exemplo, dada a equação química expressa, dada a reação química expressa pela reação, ele traz a reação aqui para nós, tá? Sendo A, B, C, D, né? A mais B formando C mais D os reagentes e produtos, respectivamente, assinale as proposições corretas. Observação, os coeficientes A, B, C e D, aqui minúsculo, devem estar na sua proporção mínima de números inteiros. Então, item 01. A dissociação iônica do ácido A é feita em 3 etapas. Então, nós temos aqui o ácido fosfórico, ele é um triácido, ele é triprótico, então a ionização dele é em 3 etapas. Perceba que apareceu o termo a dissociação. Tá? Lembra que dissociar, quando é ácido, a gente pode usar. Tá? A gente pode usar esse termo, então o item 01 seria verdadeiro. O que não ficou tão bacana, abre um espaço para debate, isso aqui particularmente uma crítica, né, é usar o termo a dissociação iônica. Tá? Ele poderia falar simplesmente a dissociação do ácido A. Essa ideia de dissociação iônica já remete a compostos iônicos. Tá? Mas é importante frisar que o termo dissociar para ácidos ele é válido, tá? Principalmente quando a gente fala de questões na prova da UFSC. Tá? A gente tem recentemente, né, no ano passado na prova de Araranguá, esse termo aparecendo, na prova da UFSC Araranguá, esse termo aparecendo, tá? E você não pode travar. Se você esqueceu desse detalhe, eu peço para que você volte na aula de eletrólitos, na Química B, é a aula de número 7, e lá eu faço inclusive um comentário, eu mostro até o recurso, né, a resposta da UFSC no recurso, quando ela justifica a ideia de se poder usar o termo dissociado. Tá? É importante, essa aula já faz um bom tempo, às vezes você pode ter esquecido de um detalhezinho, então eu reforço com você isso. Tá? Quando eu tenho um ácido, eu posso usar o termo dissociar, mesmo ele sendo um composto de natureza molecular. Beleza? Olha o item 02, cara. Bom item. O Na3PO4 é um sal neutro. E da maneira como está escrito, esse item está perfeito. Ô, Robinho, mas olha só, isso aqui vem de uma base forte, que é o hidróxido de sódio. Isso aqui vem de um ácido que é fraco, né? Um ácido moderado, que é o ácido fosfórico. Então, esse sal tem caráter básico. Sim, olha só, caráter básico. Significa que a solução aquosa desse sal tem pH acima de 7. Mas não é isso que está escrito. O que está escrito é uma classificação quanto à natureza do sal, não quanto ao seu caráter. E a natureza indica que ele é um sal neutro. Por quê? Porque ele é um sal que vai ser proveniente de uma neutralização total. Nós não temos hidrogênios, nós não temos OH no meio desse sal, então nós não temos um hidrogenossal, nós não temos um hidroxissal. Então, realmente, ele é um sal neutro. Eu não estou falando do pH desse sal. Tá? Nós não estamos discutindo o pH do fosfato de sódio. O que eu estou dizendo é que ele é um sal proveniente de uma neutralização total. Agora, este sal em solução aquosa apresentará um pH básico, ele terá um caráter básico. Mas eu repito, em nenhum momento isso está escrito no item 02. O item 02 foi seco. O Na3PO4 é um sal neutro. Pô, acabou.
Então, isso é uma verdade. Beleza? Ele é um sal neutro porque ele vem proveniente de uma neutralização total. O que é o sinônimo de sal neutro nesse tipo de classificação? Dizer que é um sal normal. Sal neutro ou normal. Bacana? O coeficiente do reagente B é 3. Então, aqui, obviamente, um item clássico de balanceamento pelo método das tentativas. Estou balanceando para a gente aqui, ó. Bonitinho, então tem um coeficiente 2 aqui no ácido fosfórico, um 3 no óxido de sódio, um 2 no fosfato de sódio e um 3 na água. Então, o coeficiente do reagente B é 3? Sim, o óxido de sódio é 3, sim, é verdadeiro. A soma de todos os coeficientes da equação, A mais B mais C mais D, é 10. Sim, eu tenho 5 do lado dos reagentes e tenho mais 5 do lado dos produtos. Então, é um item verdadeiro. As substâncias reagentes A e B são, respectivamente, um ácido triprotônico e uma monobase. Bom, eu curti esse triprotônico aqui, tá? Significa que é um triácido, ele é um triprótico, né? Pareceu esse termo um pouquinho diferente, tá? Mas está valendo, um ácido triprotônico. E ele fala que é uma monobase. Não, né? Isso aqui é um óxido. Isso aqui é um óxido, não tem nada a ver com monobase. Vamos aproveitar e revisar um pouquinho mais. Ele é um óxido e ele é um óxido básico. Como é que eu sei que ele é um óxido básico? Por 2 olhares. Eu consigo perceber porque ele é feito de um metal de baixo NOx, que no caso é o sódio, ou a equação está me dizendo isso. Porque esse óxido está reagindo com um ácido. Isso comprova que ele é um óxido básico. Tá? Então, não tem nada a ver com o monobase, como ele está dizendo. Esse item é uma mentira. O produto D é um óxido ácido. Não, o produto D é a água, que é um óxido, mas não um óxido ácido. Qual que é a ideia de óxido ácido? É um óxido que, ao reagir com água, forma um ácido. Aqui não, ela é a própria água bonitinha, tá? Então, a água, ela é um óxido. Muitos autores, tá? Geralmente, quando fala da água, é lembrar que a água é um óxido. Alguns autores colocam a água como um óxido anfótero, devido à questão de que ela, dentro do conceito de Bronsted-Lowry, ela pode tanto atuar como um ácido, quanto atuar como uma base. Mas, geralmente, quando cai a água em prova normal, é você saber que ele é um óxido. E, claro, se tiver essa pegada do conceito de Bronsted-Lowry, que é uma aula que trabalharemos ainda, né, a teoria ácido-base, né, nos conceitos modernos, dentro do conceito de Bronsted-Lowry, ela tem essa característica anfótera. Tá? Então, item falso, o item 32. E 64. A soma dos coeficientes dos reagentes da equação A mais B é 4. Não, A mais B a gente viu que é 5. Tá? Então, esse item é falso também, o que nos dá aí como somatório 15 para essa questão de número 8 da UFSC. Legal? Eu trago para vocês agora uma questão da PUC, a questão de número 9, que fala o seguinte, que as reações de dupla troca, elas podem ocorrer segundo o princípio de Berthollet, quando pelo menos um dos produtos formados for menos solúvel, volátil, um eletrólito mais fraco que os reagentes. O princípio de Berthollet, pessoal, são as condições de ocorrência. Tá? As 3 condições de ocorrência da reação é o que nós chamamos na química de princípio de Berthollet. A seguir são apresentadas 3 reações de dupla troca entre bases, sais e ácidos. A primeira reação, ele traz o sulfato férrico com a soda cáustica. Ele diz que ocorre com formação de um precipitado castanho avermelhado. Olha só, vamos montar essa equação só para a gente ter a ideia? Então, olha só, eu cátion Na+, com o ânion sulfato, o ferro 3+, com o OH-. Então, eu não vou fazer o balanceamento, mas a gente sabe que vai formar o quê? O sulfato de sódio mais o hidróxido de ferro 3. Bem, e o que indica a formação de um precipitado castanho avermelhado? Olha só, eu nem estou indo nos itens ainda, tá? A gente vai debater as reações, porque nas reações tem informações. Então, o item vai ficar super fácil depois para a gente buscar. Mas, para isso, eu preciso da ideia da reação. Então, tá aqui, ó. Sulfato de sódio é um sal solúvel, porque é um sal da família 1A. Já o hidróxido de ferro 3, isso é o precipitado, porque isso é uma base insolúvel. E a gente geralmente, a gente lembra dos precipitados, né? Isso é um problema que você tem que estar muito antenado na resolução das questões. Geralmente, quando a gente pensa na ocorrência do material menos solúvel, a gente pensa em quem? A GCl, CaCO3, caso 4, vaso 4. Lindos precipitados. Mas é importante a gente frisar que existem bases insolúveis. Aliás, a maior parte das bases são insolúveis. Porque quem são as bases solúveis? 1A e 2A. Ou melhor, base solúvel mesmo é 1A. Porque a família 2A é o quê?
pouco solúvel, na verdade. Tá? Então, bases solúveis é base da família 1A. E claro que tem uma base bônus aí, que também é solúvel, que é o hidróxido de amônio. Tá? Então, bases da família 1A e o hidróxido de amônio são bases solúveis. Agora, o hidróxido de ferro 3, então, é um precipitado. Então, aqui está o nosso precipitado castanho avermelhado. Dá uma olhada na segunda reação, H2SO4 mais KCN. Então, o K vai pegar o ânion SO4 2- e o H vai pegar o CN. A gente não fez o balanceamento, mas está aqui, ó, sulfato de potássio e ácido cianídrico. O que é legal pensar aqui nessa questão? Isso aqui é um sal solúvel, né? Demais, onde é que está o produto volátil, então? O HCN. Eu dei essa dica na aula 17. Quando se formam hidrácidos, na verdade, esses hidrácidos em natura, quando eles são formados na forma de gás. É o gás cianídrico, claro, como isso está em solução, a gente vai começar a borbulhar, né? Esse gás vai começar a borbulhar na solução aquosa e a gente vai formar o ácido cianídrico. Tá? Mas esses hidrácidos, HCN, HCl, HBr, HI, H2S, todos eles, quando são formados, eles são formados na forma de gás. Tá? Claro que eu vou ter a formação do ácido cianídrico, porque esse gás ele é borbulhado em solução, porque nós temos soluções aquosas. Tá? Mas então, quando eu tenho hidrácidos do outro lado, isso é a indicação de um produto volátil. Bem, e a terceira equação, ele diz que não ocorre. Vamos dar uma olhada por quê? Na com OH-, NH4- com Cl-. Pô, minha reação ocorreu. Cloreto de amônio mais soda cáustica. Quem lembra? No papel. No slide, no quadro, tudo isso ocorre? Na prática, não. Na prática, essa reação não ocorre. Por que não ocorre? Porque eu não tenho a formação de produtos fracos, né? Sais solúveis são eletrólitos fortes, isso aqui é uma base da família 1A. Tá? Eu também tenho materiais solúveis, né? Sais de amônio, e aqui uma base da família 1A, e eu não tenho a formação de gases. Então, essa reação na prática não ocorre. O que eu vou ter é o quê? Uma mistura de íons de cátion amônio, de ânion cloreto, de cátion sódio e de ânion hidroxila. Beleza? Então, o que ele fala para nós agora? É correto afirmar que, item 01, a reação 1 não ocorre, pois forma-se uma base solúvel, e eu vou parar por aqui. Tá? Ele fala que forma uma base solúvel, não, já viu que forma uma base insolúvel. Letra B. A reação 1 ocorre, pois há a formação do hidróxido férrico, uma base insolúvel e fraca. Lindo esse item B. Tá? Vamos dar uma olhada nos outros itens para combinar? A reação 2 não ocorre, pois os produtos formados, HCN é um hidrácido forte. Não, HCN é um hidrácido fraco, e os hidrácidos, quando são formados, são produtos voláteis. Letra D. A reação 3 ocorre? Não, já viu que a reação 3 não ocorre, ela diz no texto que ela não ocorre. E a letra E. A reação 2 ocorre, pois o sal formado é insolúvel. Não foi esse o motivo da reação 2 ocorrer. Né? O que ocorre na reação 2 é devido à formação do meu hidrácido, aqui, ó, a formação do meu produto volátil. Bacana essa questãozinha? Show de bola? Eu trago para vocês agora uma questão de número 11, que está no teu material da UFPR, e eu queria agora fazer com você uma questão de reações, mas que nós não montássemos a reação. Tá? É uma questão de reações, mas a gente não vai montar a reação. Quero que você consiga interpretar comigo. Então, essa questão da UFPR, ela fala o seguinte: muitas reações químicas podem ser evidenciadas por uma observação experimental a olho nu. A respeito disso, numere a coluna da direita, relacionando as situações em que são misturadas espécies químicas com as respectivas reações químicas. Tá? A primeira reação é o carbonato de cálcio, sólido e solução concentrada de ácido clorídrico. A 2 é solução concentrada de ácido sulfúrico e solução concentrada de hidróxido de bário. 3, magnésio metálico e oxigênio gasoso. 4, solução concentrada de ácido nítrico e raspas finas de cobre metálico. 5, solução diluída de ácido clorídrico e solução diluída de hidróxido de potássio. E quais são as evidências? Né? O que a gente evidenciou? Reação evidenciada pela mudança de cor do meio, reação evidenciada por uma efervescência devido à liberação de gás incolor inodoro, reação evidenciada pela precipitação de um sólido branco,
Reação não evidenciada a olho nu, pois não há alteração na cor ou estado físico da mistura. Tá? E reação evidenciada pela emissão de luz. Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, tá? De cima para baixo. Então, olha só. Vamos pegar a primeira reação aqui. Carbonato de cálcio reagindo com ácido clorídrico. Novamente, você tem que lembrar das dicas que o Robinho deu na aula 17. Eu te dei uma dica bem importante. Quando você tem um carbonato reagindo em meio ácido. Isso é bem importante. Carbonato em meio ácido. Vai ocorrer a reação. E sempre que você tiver um carbonato em meio ácido, o meio ácido é o H+. Bem, é o H+. E o carbonato, olha só, tem o ânion CO3 2- aqui. Então, quando você tem H+ e ânion CO3 2-, você vai ter a formação de ácido carbônico. Então, essa reação sempre vai acontecer porque vai ter efervescência. Porque o ácido carbônico, você lembra, é um ácido instável. Então, você tem a liberação de CO2 e água. E você percebe que uma das características diz ali, ó, reação evidenciada por uma efervescência devido à liberação de gás incolor e inodoro. Ali, ó. Então, essa seria a nossa situação 1. Beleza? Bem de boa essa relaçãozinha, ó. Sem, ó, eu não estou montando reação. Simplesmente nas dicas que a gente passou na aula 17. Tá? Carbonato em meio ácido vai rolar efervescência. Olha a situação 2. Solução concentrada de ácido sulfúrico e solução concentrada de hidróxido de bário. Olha só, o ácido sulfúrico tem o SO4 2-, hidróxido de bário tem o Ba2+, bário 2+. Então, peraí, bário 2+, com SO4 2-. Baso 4. O que você lembra do baso 4? Exato. Você lembra que é um precipitado. Lembra dos principais? AgCl, Caco3, caso 4, baso 4. Então, a formação de um precipitado, ó, reação evidenciada pela precipitação de um sólido branco. Então, tá ali, ó, a nossa situação de número 2. Bacana? 3. Magnésio metálico e oxigênio gasoso. Essa aí, de cara, eu não consegui achar uma relação. Então, vamos ver a número 4. Solução concentrada de ácido nítrico e raspas finas de cobre metálico. Também não consegui achar uma relação ainda. Mas dá uma olhada no número 5. Solução diluída de ácido clorídrico e solução diluída de hidróxido de potássio. Eu tenho um ácido com uma base, isso é uma neutralização. Novamente, remeto a características da nossa aula 17. Quando tem uma reação de neutralização, se não tem a formação de um sal insolúvel, né, eu não consigo perceber a ocorrência dela. Tá? Eu não consigo. Como é que eu percebo que tem a ocorrência dessa reação? Eu preciso de um aparelho, por exemplo, um condutivímetro, porque eu vou perceber que tem a formação de um eletrólito fraco, a formação de água. Então, a condutibilidade elétrica acaba diminuindo. Mas eu não consigo, a olho nu, perceber isso. E acontece aqui, ó, reação não evidenciada a olho nu, pois não há alteração na cor ou no estado físico da mistura. Essa reação ocorre por quê? Porque tem a formação de água, que é um eletrólito fraco. Então, eu tenho a situação 5. Se você perceber essas 3 condições clássicas, a efervescência, a precipitação e a formação de um produto fraco, eu consegui matar a questão. Porque essa sequência aqui, ó, 1, 2 e 5, né, a partir do segundo parênteses, eu tenho na letra B. Olha só, 1, 2 e 5. Mas é óbvio que eu quero comentar com vocês outros. O que eu estou mostrando é que eu não preciso dominar todas as reações para acertar a questão. Mas é claro que eu quero te mostrar essas outras equações. Por exemplo, o magnésio metálico e o oxigênio gasoso, tá? É a reação que acontece com a emissão de luz. Tá? Acontece com a emissão de luz. Porque quando você queima, olha só, a fita de magnésio, né? Se eu queimar a fita de magnésio, aqui vai formar o óxido de magnésio e aí emite-se luz. Tá? A percepção na prática, né, se a gente evidenciar, é exatamente isso que ocorre quando eu queimo uma fita de magnésio. Beleza? A outra reação era quando você pega, por exemplo, solução de ácido nítrico e raspas de cobre. Tem a mudança de cor do meio, porque começa a formar nitrato de cobre, e o nitrato de cobre tem cor azulada. Tá? Então, nós temos a mudança da cor do meio. Estou mostrando as equações para você, mas tu percebeu que eu conseguiria responder bonitinho a questão da UFPR sem essas últimas 2 equações. Legal?
Boa? E eu vou mostrar para você, para a gente fechar agora os nossos trabalhos, trouxe uma questão adicional. Eu trouxe uma questão da UFSC de 2015, tá? Essa não está no teu materialzinho, essa é para a gente se divertir. A questão do seguinte: acidente na rodovia Castelo Branco causa vazamento de ácido clorídrico. Tá? Um acidente entre dois caminhões ocorrido em fevereiro deste ano bloqueou totalmente os dois sentidos da rodovia Castelo Branco durante cerca de 4 horas na região de Itapevi, a 40 quilômetros de São Paulo. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Um caminhão bateu na traseira de outro que transportava ácido clorídrico. Segundo a concessionária, o compartimento que carregava o produto se rompeu, o que provocou vazamento de ácido e liberação de fumaça tóxica. O ácido clorídrico é tóxico e deve ser manuseado com cuidado. A fumaça liberada por esse produto químico é sufocante e corrosiva. Esse ácido é usado na produção de tintas e corantes, na indústria alimentícia e na extração de petróleo. Tá aí, ó, sobre o assunto tratado acima, é correto afirmar que, 2 pontos. Primeiro, o ácido clorídrico em contato com a água ioniza-se para formar íons cloreto. Então, olha só, ácido clorídrico, HCl, na presença de água, vai liberar H+, e vai liberar Cl-, que é o íon cloreto. Então, legal. E ó, perceba, agora a UFSC usou nessa questãozinha da prova da UFSC de 2015, ela usou o termo ioniza-se. Tá? Então, a gente tem que estar atento. A UFSC usa tanto o termo ioniza para ácido quanto dissocia. Tá? Ela usa os dois termos. Claro que, classicamente, o termo ioniza ele fica mais bonito, tá? Mas a UFSC já usou mais de uma oportunidade o termo dissociar para ácido. Tá? Então, eu trago essa questãozinha para mostrar, a gente fez uma questão no início, né? A questão, se não me engano, é número 8 da tua apostila, onde a UFSC falava do ácido fosfórico dissociando, agora fala aqui do ácido clorídrico ionizando, os dois termos estão corretos. Beleza? Então, item 01, legal, forma o íon cloreto. Item 02, a fórmula molecular do ácido clorídrico é HClO4. Um chute no coco sem tamanho. Né? Óbvio que o ácido clorídrico é o HCl. O HClO4, se a gente for montar, eu tenho lá no não como bolo claro o HClO3, que é o clórico. Então, eu estou adicionando um oxigênio. Então, HClO4 seria o ácido perclórico. Tá? A fórmula molecular do ácido clorídrico é HCl e HClO4 é o ácido perclórico. Beleza? 04. Para neutralizar o ácido clorídrico derramado na pista, o corpo de bombeiros poderia recorrer ao uso de vinagre em grande quantidade. Chute no coco, parte 2. Né? Tu tem uma substância ácida e você vai jogar vinagre, que também tem natureza ácida. Vinagre ele tem o que? Ácido etanóico, ácido acético na sua composição. Então é óbvio que eu não vou conseguir neutralizar usando ácido, usando vinagre para neutralizar o ácido. Item 08. O ácido clorídrico poderia ser neutralizado com solução de bicarbonato de sódio. Olha esse hidrogeno sal aqui, ó. Olha interessante, ele é um hidrogeno sal, mas está falando da solução dele. Olha só, está falando da solução, está falando de caráter. Olha de novo, trazendo essa questão para dialogar com aquela outra questão da UFSC da apostila número 8. Agora ele está falando da solução de bicarbonato de sódio. Tá? É óbvio, isso aqui é um hidrogeno sal, tá? Mas agora, no debate do caráter desse sal, a sua solução tem caráter básico. Por quê? Porque o sódio vem de uma base forte, hidróxido de sódio, e o ânion bicarbonato vem de um ácido fraco, que é o ácido carbônico. Não esqueça, eu comentei isso na nossa aulinha para discutir caráter dos sais, que o bicarbonato de sódio é utilizado, inclusive, para combater a acidez estomacal. Tá? Então, sim, eu poderia utilizar o bicarbonato de sódio. Estou debatendo o caráter do sal. Item 16, se 40 litros de ácido clorídrico tivessem se misturado a um certo volume de água neutra de um córrego próximo, o pH do córrego se elevaria naquele local. Estou adicionando um ácido, obviamente, o que vai acontecer com o pH? O pH vai diminuir, não aumentar. E 32, por se tratar de uma molécula com ligação covalente, vamos por partes, essa parte acho que está bem legal, né? O ácido clorídrico tem ligação covalente, HCl, uma ligação entre ametais, lembra o hidrogênio funciona como ametal em ligações. Ele está dizendo que o ácido clorídrico é polar, legal, hidrogênio, cloro mais eletronegativo puxa nuvem, e ele está dizendo que é insolúvel em água. Obviamente não. Se ele é polar, semelhante, dissolve semelhante, ele obviamente seria solúvel em água. Fica atento numa coisa,
Tá? Vou aproveitar o item 01 e dialogar com o item 32. O ácido clorídrico ioniza, mas ele não é um composto iônico. Lembra disso? O ácido clorídrico ioniza, mas ele é um composto molecular, ele tem ligação covalente. Não confundir composto iônico com composto que sofre ionização. Eu repito para você, o ácido clorídrico é um composto que ioniza, tá? Ele ioniza, mas ele não é um composto iônico. Bacana? Então fizemos essa revisãozinha aí, bacana para você, da aula de número 18. Se divirta com o restante dos exercícios, tá? Um grande abraço para você. Tchau, tchau.